Fala aí, galera da segunda série do ensino médio, beleza? Davizão na área, geografando, né? Aliás, segunda série do ensino médio não. Primeira série também terceira. Esse assunto aqui que eu vou falar é fatal. Ele está em todos os vestibulares, todos os programas de avaliações seriadas, concursos públicos, Enem. Não tem jeito, isso é fatal, batata. Toda a prova de geografia de Enem, vocês vão ver lá e vão lembrar do Davizão. Vamos lá? Nosso tema, galera, as migrações internas brasileiras, as migrações internas do Brasil, ou seja, o processo, fluxo migratório, como é que essa galera se movimenta, como ela se movimentou, como ela continua se movimentando dentro do nosso país. De uma região para outra, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Essa é a ideia. Migração, movimento, deslocamento populacional. Beleza? O Brasil, galera, é um país de dimensões continentais. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Um país gigante. Quinto maior país do mundo de extensão territorial. Quinto maior país do mundo de extensão territorial. Um país gigante de norte a sul, de leste a oeste. E seria aí um dos fatores, né, para contribuir com essas migrações internas do Brasil, seria um dos fatores a grande extensão territorial do Brasil, que faz a galera, devido a essa grande extensão, o Brasil, a galera acaba se locomovendo de forma mais voraz, de forma mais acelerada, por causa do nosso tamanho territorial, né? O segundo fator, e muito importante, são as desigualdades regionais. Galera, olha só que saco. Essa polícia passa aqui para atrapalhar minha aula. Vou deixar lá. Vai pegar a galera lá. Continuando. Desigualdades regionais. Nós sabemos que nas regiões do Brasil nós temos essas desigualdades sociais e econômicas. Uma região ela é mais desenvolvida e outra é menos desenvolvida do que a outra. Então, esses processos de desigualdades regionais, da desigualdade regional, acaba fazendo a galera sair de um lugar para o outro, né, em busca de melhores condições sociais e econômicas. Então, a desigualdade regional, ou seja, uma coisa muito característica hoje é muita gente saindo, por exemplo, da região Nordeste, que é uma região pobre, região mais pobre do Brasil, muita gente saindo da região Nordeste e migrando aí para outras regiões do Brasil, em busca de melhores condições de vida. Terceiro, os ciclos econômicos, né? As atividades econômicas aí que vão surgindo em determinados locais do Brasil, que vão fazendo essa galera se deslocar. As oportunidades econômicas, né? Isso aí provoca sim um movimento, um fluxo migratório constante, intenso no Brasil, onde vai surgindo as melhores oportunidades, né? Em determinada atividade econômica, a galera tende a se deslocar. A galera tende a se deslocar com mais frequência. Agora, obrigação número 1. Quando nós vamos falar de movimentos migratórios internos, esses movimentos migratórios dentro do Brasil, nós temos que fazer uma divisão, galera, que é crucial. É crucial. Crucial. O que é? Nós temos dois períodos para discutirmos sobre os fluxos migratórios no território brasileiro. Primeiro é o período colonial do Brasil. Durante a colonização, como que eram esses movimentos migratórios? Galera, fazendo aqui um apanhado histórico, vocês sabem que o Brasil, quando os portugueses chegam no território brasileiro, acaba que a região Nordeste vai ser totalmente povoada, né? O grande cultivo de açúcar naquela região litorânea, principalmente do Nordeste, na Bahia, né? Pernambuco. Essa região vai ser muito populosa, vai ser muito povoada em determínio, olha só, os ciclos econômicos, a atividade açucareira que estava rolando, né? E, de repente, esse fluxo migratório ele começa a se modificar. A galera começa a sair da região Nordeste. Por quê? A queda do ciclo
da cana-de-açúcar, porque a Inglaterra começou ali nas Antilhas, na região do Caribe, em alguns países da América Central, a produzir a cana-de-açúcar. Uma concorrência começou a surgir, o preço deles menor, e aí também veio a Holanda, cultivando açúcar também em países também da América Central. Consequentemente, isso aí acabou fazendo o quê? Um abalo na economia açucareira do Brasil, né? E daí, o que acontece? A produção açucareira do Brasil começa a sofrer uma concorrência muito grande, certo? E a atividade ela vai decaindo. E para ligar a decadência do ciclo econômico açucareiro com o movimento migratório, nós temos o quê? O primeiro movimento migratório fantástico, que é o ciclo do ouro. A galera começou a se deslocar em massa da região Nordeste, até então que era a região mais populosa do Brasil. A galera começou a se deslocar da região Nordeste e ir para a região das Minas Gerais. Por quê? Porque tinham acabado de descobrir jazidas de ouro, de metais e pedras preciosas. A galera começou a vazar para a região de Minas Gerais. Então, primeiro fluxo migratório muito importante aí, no período colonial, o ciclo do ouro. A galera sai da região Nordeste e começa todo mundo a ir atrás do ouro, né? Então isso aí foi um dos fatores primordiais. Um movimento migratório, estou dando um exemplo para vocês, do período colonial. O segundo movimento migratório, galera, ciclo da borracha na região da Amazônia. Muita gente começou a ir para a região da Amazônia, para o norte do país. Por quê? Porque a galera estava indo para o ciclo da borracha, a extração do látex, né, que é a matéria-prima da borracha, que vai ser muito utilizada na fabricação da borracha, e principalmente aí com o alavancamento, com a elevação da indústria automobilística que estava surgindo na Europa, e a borracha vai ter um grande valor econômico. Então muita gente vai sair de várias regiões do Brasil, vai vir para a região da Amazônia. Mais uma vez, um ciclo econômico levando uma galera lá para a região da Amazônia agora para trabalhar no ciclo da borracha. Terceiro movimento migratório, no período colonial, ciclo do café, principalmente aqui no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Importante demais, muita gente vai se deslocar para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, por quê? Para cultivar o café, um produto de alto valor no mercado comercial global naquele período, né? E muita gente vazando para trabalhar no cultivo, nas grandes plantações de café que estavam ali no oeste de São Paulo e no sul do estado do Rio de Janeiro. Muita gente vai sair para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro durante o período colonial. Já saindo do período colonial, vou falar do século XX. Século XX, já a partir dos anos de 1901, nós temos aqui, eu vou destacando 3 períodos. 1930 a 1980, a industrialização no Brasil. Novamente, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Os grandes polos industriais, as indústrias vão começando a surgir com força, principalmente na região sudeste, ali, com destaque para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí é um fluxo muito intenso, a galera vai querer trabalhar esse Brasil moderno que vai surgindo, essa ideia de modernidade com a industrialização. A Europa já tinha passado pelo processo de revolução industrial, então a galera, a partir de 30 ali do governo Vargas, vai vazar para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro para trabalhar o quê? Nas indústrias. E aí a ideia de que São Paulo e Rio de Janeiro vão começando a se tornar as grandes metrópoles nacionais, a industrialização. Depois nós temos outro movimento migratório muito importante aqui na década de 60, 70, que é a construção de Brasília, aqui já na região centro-oeste. Muita gente, Brasília sendo construída, a nova capital federal, que até então era o Rio de Janeiro, vai ser construída lá por Juscelino Kubitschek. Muita gente vai sair de várias regiões do Brasil para participar da construção da cidade de Brasília, e muita gente também, quando a cidade de Brasília, após ser construída, muita gente vai migrar para Brasília, porque muitos funcionários públicos que trabalhavam no estado do Rio de Janeiro, onde era a capital, vai vazar para o Rio de Janeiro. Muitos nordestinos vão ver a oportunidade de emprego, nortistas, pessoal do norte, pessoal do próprio sudeste. Muita gente vai acabar migrando aqui, né, durante esse período da construção e até após a construção de Brasília, região centro-oeste, principalmente o Distrito Federal,
né, vai começando a receber um fluxo de gente muito grande. Terceiro movimento aqui migratório muito grande é a construção do polo industrial da chamada Zona Franca de Manaus, na região norte, lá em Manaus, capital do estado do Amazonas. É também um movimento migratório muito forte aí que vai ocorrer no século XX, na década de 60, 70, a região norte, né, começando a receber um número muito grande de habitantes, né, pelo fato de ter construído esse complexo industrial que é a Zona Franca de Manaus. Então, galera, o que acontece? O que acontece disso aqui? Isso aqui é importante porque eu quero, primeiro momento, passar para vocês os principais fatores que fazem as migrações internas no Brasil ocorrerem, falar um pouco de alguns dos principais movimentos migratórios do período colonial e alguns movimentos migratórios aí do século XX, com mais contemporâneos, mais recentes, né? Esses aqui são os principais fatores que contribuem para as migrações internas. Citei para vocês aqui os principais movimentos migratórios durante o período colonial e os principais movimentos migratórios durante o século XX. Agora, indo agora para um conceito, uma abordagem mais técnica, o que é, galera, esse movimento migratório, que é esse movimento que todo mundo sai de um lado para o outro? Agora, nós temos principais movimentos migratórios, nós temos vários tipos de migrações internas. Eu separei três que são importantíssimos para vocês. Primeira migração interna que acontece no Brasil e no mundo, que vem ganhando uma grande proporção. No Brasil, o êxodo rural, principalmente a partir de 1930, tá? O êxodo rural é a saída do homem, das pessoas do campo para a cidade. Elas saem da zona rural e vão para as cidades. Quais são os fatores, né, as principais causas que fazem a galera sair do campo e ir para as grandes cidades, para os centros urbanos? Primeiro, concentração fundiária, ou seja, o acesso à terra. Já vamos lembrando aí, já destacando, um processo de desigualdade social muito visível. O que é? Concentração de terras. A terra no campo, na região rural, as terras estão na mão de poucas pessoas. Então nós temos uma região rural muito grande, mas essas terras da região rural estão na mão de poucas pessoas, do baronato, da galera que tem o dinheiro, tá? Então a concentração fundiária, eu estou no interior, mas eu estou na zona rural, estou na rocinha, mas eu não tenho a minha terra. Então eu não consigo ter a posse da terra, eu acabo saindo para a cidade, para trabalhar onde? Nas indústrias, no comércio, enfim. Depois nós temos uma segunda causa muito importante para que o êxodo rural ocorra, que é o quê? O processo de industrialização. Isso, o processo de industrialização. Com o processo de industrialização surgindo no século XX, muita gente vai pensar o quê? Opa, vai estar surgindo muitos empregos nas indústrias. Muita gente vai sair do campo, né, para trabalhar, com sonhos de trabalhar nas indústrias. E outro fator também importante, a mecanização do campo. O surgimento das máquinas, né, das máquinas agrícolas, vão substituindo a mão de obra do homem pelo uso da máquina, o advento da tecnologia. Então você tem o quê? Uma forte atração por empregos da indústria, então um fator repulsivo. Muita gente vai, um fator atrativo, perdão. Muita gente vai atrás de empregos nas indústrias, mas também tem um fator repulsivo, que é a mecanização do campo. As máquinas que vão substituir o trabalho das pessoas, é mais barato, né? Uma máquina que faz serviço lá de 20, 30 pessoas, então para o grande fazendeiro, o grande latifundiário, sai mais barato, e a galera então acaba perdendo o seu emprego no campo e tem que ir para as cidades, né, tentar trabalhar nessas indústrias aí. E a terceira causa do êxodo rural é o que, galera? As condições precárias de vida no campo, né? As condições precárias de vida no campo. Na zona rural você não tem uma infraestrutura, hospitais, uma rede de saúde bacana. Vocês devem conhecer muita gente que saíram de várias cidades interioranas do Brasil e vieram para as grandes capitais, grandes centros urbanos para fazer tratamento de saúde, né? Nós temos aí hospitais que atendem várias
categorias aí do ramo da medicina, né? E que na zona rural nós não temos, né? Então a galera acaba em infraestrutura de saúde, infraestrutura industrial, infraestrutura do entretenimento, cinema, teatro, enfim, universidades, as universidades na zona rural. A galera tem que acabar saindo às vezes, né? Indo para as universidades, que na zona rural muitas vezes a gente não encontra, na maioria das vezes hoje não encontramos ainda, né? Essas condições precárias de vida acabam fazendo o quê? Que essa galera faça aí o êxodo rural, né? E também os outros fatores atrativos, né? Tirando a industrialização, nós temos fatores atrativos também, que a galera quer trabalhar no setor de comércio e serviços, né? Turismo, nos comércios. Então nós temos isso aí, o êxodo rural. Primeiro movimento característico aí, muito grande, marcante no território brasileiro e continua sendo. Isso vem ocorrendo no Brasil constantemente. Esse êxodo rural, galera, é importante destacar o quê? Que esse êxodo rural ele vai ser tão forte no Brasil que em 1940, para vocês terem uma ideia, a estrutura da população brasileira, a estrutura populacional brasileira, a estrutura demográfica, ela vai sofrendo uma alteração brutal. O que significa essa alteração brutal? Porque a dinâmica populacional, nós tínhamos um Brasil rural. As atividades econômicas do Brasil eram basicamente rurais, né? Então, com o advento da indústria, do setor de comércio e serviços cada vez mais crescendo, né? E você tem o quê? Você tem que em 1940 a população do campo ela começa a cair e a população dos centros urbanos começa a aumentar, começa a crescer. E aí você tem uma modificação na estrutura da cidade, da demografia brasileira. A partir da década de 70 e 80, as populações elas já são urbanas. Ou seja, a partir da década de 70, você tem ali em primeiro momento, a população urbana ela passa a ser maior do que a população rural. E essa diferença só vem aumentando. A população cada vez urbana é mais gigantesca em relação à população rural. Beleza? Então, quais são as consequências desse êxodo rural? Crescimento rápido das cidades e desordenado, né? As cidades começam a crescer de forma muito rápida e de forma desordenada. Exemplo, Goiânia, um exemplo disso, Goiânia foi projetada para 50 mil pessoas. Hoje Goiânia tem 1.200.000 habitantes. Olha só, a cidade cresceu, a população cresceu mais ainda, a projeção de Goiânia não foi para 1.200.000 pessoas, foi para 50 mil pessoas. E é a loucura que tem. Trânsito, emissão de gases poluentes, enfim. Então, consequência do êxodo rural. Segunda consequência do êxodo rural, processo de favelização, cada vez mais cortiços, favelas surgindo. E aí a necessidade de reforçar de novo o processo de desigualdade social, que eu falei da terra. A concentração fundiária faz a galera sair do campo, porque não tem acesso à terra. E chega nas cidades, essa galera tem o quê? Muitas vezes vão procurar emprego, não encontram, ou quando encontram emprego são de baixa renda, e aí vão ter que se instalar em quê? Em favelas, em cortiços, né? O processo de favelização. Isso aí são algumas das consequências do êxodo rural. Agora, galera, segundo tipo de migração, sempre está nas provas, migração pendular. Pêndulo, lembra do relógio? Pendular. Hoje, é o que mais acontece. Muita gente sai daqui da nossa cidade para ir para onde? Para ir para Goiânia trabalhar. Então, ela é caracterizada pelas regiões metropolitanas. Exemplo, muita gente sai de Aparecida de Goiânia para trabalhar em Goiânia. Depois do trabalho, volta para sua casa. Muita gente sai de Trindade para trabalhar em Goiânia. Executa o seu trabalho, seu serviço em Goiânia e depois volta para a cidade, onde ele tem residência fixa. Muita gente sai de Senador Canedo para Goiânia e depois volta. Então essas regiões metropolitanas, a característica da migração pendular é o quê? Esse movimento de ida e volta. A pessoa sai todo dia para trabalhar e depois volta para casa. No outro dia ela sai e ela volta. Migração pendular. Sempre muito importante. Características, né? Como eu falei, a característica marcante essa migração pendular, ela está 99% das vezes ela está ocorrendo nas chamadas regiões metropolitanas. A gente falou de Goiânia, vou falar de São Paulo.
Guarulhos, muita gente sai de Guarulhos para ir para a capital, São Paulo capital, muita gente sai de São Bernardo do Campo para ir para São Paulo capital trabalhar e volta, muita gente sai de Diadema, vai para São Paulo capital e volta, no Rio de Janeiro, muita gente sai de São Gonçalo, que é a região metropolitana, próxima à capital, vai para o Rio de Janeiro, trabalha e volta para São Gonçalo, Niterói, sai de Niterói, vai para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro volta para Niterói. Então assim, caracterizada essa migração pendular pelo ida e volta, diária, tá? Diariamente, esse movimento migratório que acontece bastante. Então nós falamos do primeiro, do êxodo rural, nós falamos do segundo, da migração pendular, que é uma migração temporária, né? A migração pendular é uma migração temporária, porque você vai, trabalha e volta para sua casa para dormir, né? É uma migração temporária, você vai e volta. Terceira migração, galera, que cai demais aí também, importantíssima, chamada de migração sazonal ou transumância. O que é essa migração sazonal ou transumância? Também é uma migração temporária, só que ela é mais punk, ela é mais crazy, ela é mais louca, ela é mais radical. Por quê? É aquela movimentação, galera, onde em determinado período do ano você está aqui na sua cidade, na sua residência fixa, e aí você de repente sai para um outro estado, para uma outra região. Você fica lá durante 3, 4, 5 meses. Aí depois você ganha a sua grana, ganha o seu trabalho e volta para a sua cidade de origem. Exemplo disso, ciganos, muita gente que vai vender os seus artesanatos, sai de uma região para outra, para a região litorânea, é verãozão lá, o sol tá bombando lá no Rio de Janeiro. Vamos fazer os artesanatos aqui nossos, vamos lá para a praia, vamos vender, vamos ficar lá 3 meses, 4 meses durante o verão inteiro, depois a gente volta para a nossa cidade de origem. Os nordestinos, né? Aquela galera que vende artesanato, que vende rede, né? Principalmente os vendedores de rede, de espelho, daquelas paradas artesanais maneiras, né? Que saem vendendo no carrinho. A gente vê muito na nossa cidade, em várias cidades do Brasil. A galera fica durante um tempo muito grande em uma determinada região, um determinado estado, e depois ele volta para sua residência fixa. Olha a diferença para a migração pendular. Migração pendular, ida e volta, todo dia. Migração sazonal ou transumância já é uma migração de ida, temporária, só que esse tempo, um tempo maior. Ele vai exercer uma atividade econômica naquele lugar que ele foi durante um tempo. Depois de um tempo aí, de 3, 4, 5 meses, ele volta para a cidade dele de origem, né? Ocorre em função, de novo, né, desses ciclos econômicos. Quem faz muito isso, né? Os vendedores de artesanato, ciganos, boias frias, os boias frias. Quem são os boias frias, galera? Os boias frias é aquela galera, ó, vai começar o corte de cana lá em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu tô sem emprego, uma galera sem emprego, então vamos pra lá. Vamos pra lá. É o tempo da colheita da cana, então a gente vai trabalhar no corte da cana. A gente vai lá, fica lá meses e meses cortando a cana, ganhando o nosso dinheirinho miserável, né? Aquele dinheirinho baixo. Aí depois que aquela atividade da colheita da cana acaba, nós regressamos para a nossa cidade de origem. Então veja que também é uma migração temporária, só que ela é de um tempo mais duradouro. Então presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Principais movimentos migratórios internos no Brasil. Os principais, nós temos outros. Principais. Êxodo rural, migração pendular e migração sazonal ou transumância. De novo, êxodo rural, migração pendular, esses três aí, vocês migração sazonal ou transumância. Risquem no caderno de vocês, façam as anotações, tá bom? Porque o melhor do mundo está chegando ao fim, a aula do melhor do mundo. E mais humilde. Valeu? Amo vocês. Tudo nosso. Alô, galera! Falou! Êxodo rural, migração pendular